Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A gente está muito feliz de te receber aqui. No nosso podcast, Você Tem Fome de Quê? Como o nosso título já diz, eu e a doutora Maria Gabriela, minha amiga e parceira de profissão, vamos conversar com você sobre compulsão alimentar e as dificuldades mais básicas em seguir um planejamento alimentar e todos aqueles hábitos de vida que a gente sabe que deveria seguir, mas, como seres humanos normais, temos muitas dificuldades. Gabi, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui comigo. Tenho certeza que, assim como eu, você não teve dúvida quanto ao tema, né? E gostaria muito que você se apresentasse, para quem não te conhece ainda, te conhecer um pouquinho. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui com você, como sempre, né? Acho que o nosso trabalho em conjunto sempre dá muito certo e as pessoas acabam aproveitando muito do que a gente consegue ensinar, falar. Enfim, um prazer estar aqui de novo. Eu sou a doutora Maria Gabriela, sou endocrinologista, formada na Santa Casa de São Paulo, fiz pós-graduação em nutrologia e hoje em dia eu atendo em consultório particular e o meu foco dos pacientes é tratar obesidade, tanto diagnósticos quanto compulsão alimentar, além de outros problemas endocrinológicos, mas eu sempre procuro englobar o paciente como um todo, assim, fazendo um pouco de medicina do estilo de vida, que é o meu propósito para ajudar a tratar os pacientes. Um dos nossos motivos de estarmos aqui é justamente a carência numa linguagem mais leve e simples, né, Gabi? Mais popular para as pessoas compreenderem o que de fato acontece com elas, quanto a essa dificuldade ou quanto realmente a doença, né, o transtorno Sim. de compulsão alimentar. Verdade. Eu acho que os pacientes têm que se identificar muito com o que a gente fale aqui, buscar ajuda se for necessário. Então, espero que vocês gostem do que a gente está preparando aqui. É isso. E para quem não me conhece, eu sou a Angélica Dagnolo, eu sou nutricionista e terapeuta complementar. Hoje também atendo como a doutora Gabi em consultório próprio. E no estilo de vida, buscando qualidade de vida para os meus pacientes e cada vez mais nessa linha de transtornos alimentares, principalmente a compulsão alimentar ou a desordem alimentar, né, Gabi? Que a gente vai apresentar para vocês quais são as diferenças para que você que está assistindo consiga se identificar e buscar a ajuda correta, certo? Eu acho que é importante isso que você falou, né, de desordem alimentar, porque muita gente chega no consultório falando, eu tenho compulsão, eu tenho compulsão. E, assim, compulsão, gente, é um transtorno psiquiátrico, né? E a prevalência é muito baixa, apesar de ter aumentado agora na pandemia. Mas é super importante vocês entenderem que existem diferentes padrões alimentares e nem tudo aquilo, nem toda vez que você come em exagero significa que você tem uma compulsão alimentar, né? Então, a gente quer trazer esse diferencial aqui. E acho que é por isso também que é o nosso foco maior no consultório. Começou com o nosso curso do Poder da Escolha, se vocês não sabem. Eu e a Angélica, a gente fez um curso, acho que já foram 5 cursos. Foram 5 turmas, né? Sim. A gente até denominou o curso de O Poder da Escolha, né? Para mostrar que a gente tem a escolha sobre os nossos alimentos. Só que, às vezes, quando tem um transtorno alimentar, a gente precisa buscar ajuda. Então, a gente sabe e está sendo cada vez mais no consultório essa busca por ajuda. E por isso que a gente quer fazer com que esse podcast possa ser, às vezes, um inicial para você. Opa, peraí, deixa eu ver se eu preciso buscar ajuda da nutricionista, da endócrino, psiquiatra, psicólogo, enfim. Exato. E eu acho que me voltou, ainda mais agora na pandemia, a buscar mais esse assunto, a estudar mais, porque eu vi um aumento gigantesco, assim, no consultório do transtorno mesmo de compulsão alimentar, da doença compulsão alimentar. A prevalência antes de compulsão alimentar era em torno de 1,5% a 5% só. No mundo inteiro, é muito baixo, né? Baixo. Se você parar para pensar. Muito baixo. Nas pessoas com obesidade, isso até é maior, pode chegar até 20%, 30%. Mas na pandemia, não sei estatisticamente falar quanto, mas aumentou muito esse transtorno, esse diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Então, acho que é algo que todo profissional, tá? Não só endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, deveria ter o cuidado de diagnosticar para direcionar a pessoa para o tratamento certo.
Exato, até porque hoje o mundo, né, Gabi, o ambiente que a gente vive está muito propenso para que essas confusões se instalem na nossa mente. Então, eu já não sei mais se eu tenho transtorno de compulsão alimentar, ou se eu tenho preguiça mesmo de seguir aquilo que eu preciso seguir, ou se o meu ambiente ele me corrompe tanto ao ponto de eu abraçar os maus hábitos, e aí eu já não sei mais que nome dar para aquilo que eu estou vivendo, né? E quando eu não sei o nome do que eu estou vivendo, eu também não sei qual ajuda eu procurar, ou às vezes eu acho que eu nem preciso de ajuda. Sim. E normalmente as pessoas que acham que não precisam de ajuda são as que mais precisam de ajuda. Com Exatamente. certeza. Aliás, Angel, eu lembro muito de alguns episódios seus, né, que me retratam um pouco, né, esse diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente como que foi isso, qual que é a sensação de estar envolvida nesse diagnóstico, quais foram os seus gatilhos para desenvolver esse transtorno de compulsão alimentar, que eu acho que seria interessante para as pessoas ouvirem e talvez se identificarem e buscarem a ajuda necessária. Sim, perfeito. Para quem não sabe, a doutora Gabriela é minha médica também. Foi ela que me deu o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar, depois de mais ou menos uns 14 anos eu sofrendo com isso. E, mais uma vez, eu fazia parte desse grupo de pessoas que não sabia que tinha um problema, né? Ou queria ignorar que tinha esse problema, até porque aqui envolvia muito o meu orgulho, né, Gabi? Hoje eu não tenho problema algum de falar isso. Mas envolvia muito o meu orgulho de como assim? Eu fiz a pós-graduação dos meus sonhos, que foi com quem eu considero meu mestre, que é o Dr. Leir Ribeiro, então, assim, medicina do estilo de vida. Estava sempre enfiada nos melhores grupos de estudos, acompanhada de excelentes profissionais. Enfim, botava sempre a cara para estudar e eu não estava dando jeito num problema pessoal, né, envolvido nisso. Então, eu acredito muito que inconscientemente o meu orgulho bloqueava que eu pudesse enxergar que eu tinha essa questão. Até que, contando um pouquinho dessa história, a gente foi para uma viagem juntas, que, como eu falei, nós somos amigas. E nessa viagem para a África, a Gabi presenciou vários episódios. Só que é muito curioso, e talvez quem tenha o transtorno de compulsão alimentar vai se identificar aqui, que a gente morre de vergonha de comer na frente de outras pessoas, porque realmente são quantidades muito acima do que uma pessoa normal come. Então, um episódio de compulsão alimentar, porque entenda, quem tem compulsão alimentar não passa também da hora que acorda até a hora que vai dormir, todos os dias comendo. São episódios, né? Então, dentro desse episódio, Gabi, você me corrige se estiver errada, mas num transtorno mais severo, a pessoa pode chegar a bater 15 mil calorias. Com certeza. Né? Num curto espaço de tempo, ali 2 horas em média. Então, a gente morre de vergonha de comer na frente de alguém, principalmente quando tá nesse descontrole. Só que você estava grudada em mim 24 horas por dia nessa viagem. Sim. Então, eu lembro claramente que eu tentava me controlar. Nesses momentos, eu tentava me controlar e vinha dentro de mim um sentimento muito ruim de eu preciso comer, mas ao mesmo tempo eu não quero comer na frente dela, porque ela vai me julgar. Então, isso aqui também eu percebo demais nos meus pacientes. Eu converso muito para que eles entendam que está tudo bem o tratamento tomar essa linha que é: se a comida, se o alimento hoje é o meu espaço de fuga, é a minha rota de fuga, ou seja, é onde eu me encontro, se eu aceitar ajuda para tratar isso, eu vou ter que tirar aquilo que hoje é o meu maior prazer. Então, eu vou fingir que eu não tenho nada, porque é muito mais seguro, né? Sim. Então, assim, o medo do julgamento era muito grande, tanto que, para mim, até então, algo que era muito bom, que me trazia um conforto muito grande, era ir para casa sozinha para comer em paz. Né? E ali na viagem, um dos episódios que eu tenho certeza que você vai lembrar foi que na ida aconteceu um overbooking no nosso voo, a gente não pôde embarcar, as únicas 2 pessoas que não puderam embarcar. E ali, dentro de outras questões emocionais, me engatilhou um sentimento muito ruim, que eu desandei a comer um pote de um chocolate. Lembra que estava junto? Eu tinha levado ele para a viagem, era para durar a viagem inteira. Tinha levado pensando assim, se a gente tiver vontade de comer um chocolatinho, tá aqui. Eu sentei no chão do aeroporto, enquanto tu discutia com a pessoa do balcão, a comissária, e eu me desandei a comer. E eu lembro que eu te ofereci, eu falei, eu vou oferecer para ela só para ficar menos ruim. Aí eu te ofereci, eu falei, quer um chocolate? Aí tu falou, não, chocolate agora, eu tô aqui ocupada discutindo o nosso voo. Eu falei, graças a Deus ela não quer, eu posso comer tudo. Porque a sensação que a gente tem é essa. Tomara que a pessoa não aceite. Dividir, né? Não, tomara que a pessoa não aceite, tomara que ela não olhe para o que eu tô fazendo, né?
E aí, outros episódios, claro, dentro dessa viagem, eu lembro do teu olhar tentando já me ajudar e falando assim, mas você precisa continuar comendo mesmo isso? E eu pensava, comigo eu já pensava, não, eu não preciso, mas eu não consigo parar. Né? Então, assim, é realmente algo desesperador e por isso que eu entendo os meus pacientes, eu entendo quando a pessoa me diz que ela não consegue parar. E aqui já fica um conselho, né? Não é nem dica, é um conselho de quem está comprometido com o teu processo, o processo de quem quer melhorar, né, Gabi? Sim. Se você sente que você sabe o que deve ser feito, mas você se sente incapaz de cumprir aquilo, provavelmente você tem um problema a ser tratado. Mas veja, eu falei incapaz de executar, porque difícil é para todo mundo. Né? Com certeza. E assim, só uma pausa. Quando eu falei você precisa comer, não foi uma fala de julgamento. É assim, tentando trazer para a consciência dela se ela já não estava saciada. Porque acho que muita gente quando viaja, inclusive, né, é até interessante falar que é uma viagem, que é quando as pessoas relaxam, estão tranquilas, estão já rodeadas de prazer, sem ter hora para chegar no trabalho, sem ter hora para fazer as coisas. Exato. E a gente tem um ritmo de viajar muito tranquilo, assim, não é aquele... Porque tem gente que viaja também que tem hora para cumprir tudo. Sim. E não, mas assim, falando em viagens, eu acho que todo mundo já ficou em hotel, que o café da manhã é maravilhoso, né? Que tem todos os tipos de opções. Desde o salgado até o doce. E eu lembro muito desse segundo episódio dela, que era um café da manhã, assim, maravilhoso, mas que se fosse na sua casa, você não ia pegar 5 vezes o mesmo prato. E eu entendo que existe esse comportamento de exagerar de vez em quando, num dia estressante de trabalho ou entediado, enfim, descontar as emoções. Mas quando eu quis trazer essa consciência para ela, é para ela realmente perceber, peraí, será que eu tô saciada? Então, eu vou parar. Porque, às vezes, a pessoa tá só ali na vontade de comer, né? Naquela vibe de café da manhã all inclusive, você pode servir all you can eat. E, de repente, assim, ela não tem essa consciência que tá saciada. E aí, eu percebi que ela ficou um pouco incomodada. Apesar dela não ter falado nada, mas eu tenho o meu olhar clínico, né? E a gente conseguiu a viagem e continuou indo em restaurantes, eu acho que... Exato, e aí aqui eu já quero puxar uma observação também sobre o que tu tá falando. A gente foi em vários restaurantes que tinha aquela sequência, né? A entrada, o prato principal, a sobremesa, o cafezinho depois. E isso não retrata necessariamente uma compulsão alimentar. Não. Você se expôs a esse ambiente, então é claro que você vai comer mais, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você já ter jantado, lembra no avião, na volta, que daí foi quando clareou de vez? Mas foi aí que eu falei, acho que assim, e a nossa viagem, a gente não comentou aqui, mas foi uma viagem de 6 dias, tá, gente? Isso. Então, isso que foi o terceiro episódio em 6 dias. Isso. E aí eu comecei a conversar com ela depois que eu vi esse episódio no avião, que ela vai contar aqui pra vocês. A gente tava voltando e eu lembro que, por questões pessoais, eu tava me sentindo muito triste. Hoje eu consigo dar o nome correto, a gente vai falar sobre isso também, mas dar o nome correto, né, pras emoções, eu tava me sentindo muito triste. E aí a gente já tinha tomado café da manhã, almoçado, a gente tinha ido numa vinícola ainda nesse dia, lembra? Sim. A gente comeu na vinícola, a gente comeu no avião. E comeu na vinícola todos esses pratos. Entrada, prato principal. E no avião já tinha vindo a comida do avião. E comida de avião nem sempre é aquela coisa gostosa que vale a pena comer. Não, eu comi tudo mesmo não valendo a pena. E eu tava com uma caixa desse tamanho de chocolate que eu tinha comprado para trazer para as pessoas comerem. Janduia, né? Isso. E aí eu tirei a caixa, botei um filme triste, porque eu já estava triste, eu queria aflorar ainda mais essa tristeza, que é o que a gente faz. E me desandei a comer. E aí eu só lembro do teu olhar e falando, tu vai comer a caixa inteira agora? É sério? Mas, de novo, não é um olhar de julgamento. Ela estava tentando entender o que estava acontecendo. E eu falei, mas é normal, eu sempre como assim. Eu lembro claramente que eu falei isso, porque para mim era normal. O comer compulsivo, para mim, era algo normal, né? E era curioso, porque quando um paciente meu apresentava esse comportamento, eu não enxergava que era normal. Você conseguia ter esse olhar de profissional, né? Profissional, eu ajudava ele, mas comigo eu não queria enxergar, na verdade, né? Uhum. E aí, depois disso, não teve mais jeito. Então, a Gabi me cercou por todos os lados. Não, eu lembro que eu falei assim, Angel, não é normal essa quantidade, porque assim, você já tá satisfeita, você tá comendo além do normal. E é o terceiro episódio que a gente tá presenciando
na viagem. Daí eu comecei a perguntar para ela o questionário básico que a gente faz até no consultório, né? E assim, ela fechava critérios para compulsão alimentar. Daí eu falei, acho que a gente vai precisar começar a te ajudar com tratamentos, terapias, focando nessa abordagem, assim. Foi aí que começou. E, Gabi, para ver como não é fácil, né? Eu sempre fiz terapia. Eu não lembro da época que eu não fazia terapia. Eu gosto demais, eu sempre fiz. Então, assim, eu já tinha um nível de autopercepção, de autoconhecimento um pouco acima, né, da média. E ainda assim, eu queria ignorar esse problema. Então, não é realmente fácil, né, você admitir que você precisa trabalhar em cima daquilo, porque às vezes é muito mais confortável você ficar onde você está. Mas as consequências de você não se movimentar para melhorar são muito altas. O preço a ser pago é muito mais caro do que o preço que você paga para melhorar, né? Porque é um esforço realmente que você vai ter que fazer. Sair na zona de conforto. Você vai ter que sair do que é seguro para você, né? E quando a gente vai para uma linha mais da psicanálise sobre a compulsão alimentar, esse é um dos retratos claros, né? A comida não vai me surpreender, não tem nenhuma surpresinha. A comida é o meu ambiente seguro e eu sei exatamente o que esperar. Então, ela tapa meus buracos, ela é a minha rota de fuga perfeita, sabe? Então, assim, se para quem já tem uma busca por autoconhecimento não é fácil, imagina para quem não quer olhar para nada disso, né? Então, vira uma bola de neve muito grande. Eu acho que é difícil você receber um diagnóstico, né? Ao mesmo tempo que é difícil, é super importante você dar nome aos bois, né? Tipo, entender o que está acontecendo com você. Então, e óbvio que acho que receber um diagnóstico pode desencadear um turbilhão de sentimentos, mas ao mesmo tempo direciona você a um caminho que é mais fácil você tratar, né? Então, acho que foi importante. E você falou da psicanálise, acho que deve ter até mudado o seu olhar em relação à terapia, né? E o que mais a gente indica para tratamento de compulsão alimentar é a terapia cognitivo-comportamental. Exato. Né? Que é o seu comportamento diante daquela atitude que você está fazendo recorrente. Exatamente. E você falou de buscar aquilo, né, do alimento, pensando, comparando compulsão alimentar com vícios, né? Vícios, às vezes, de droga, do cigarro, do jogo. Eu acredito que compulsão alimentar seja o vício mais difícil de você separar, porque está ligado com aquilo que é necessário para a gente sobreviver, que é a comida. Exato. Então, é muito difícil e realmente a pessoa precisa buscar ajuda para quando é diagnosticada com isso. Basicamente, em algum momento da nossa vida, todos os impulsos, né, que a gente chama de vício, em algum momento já estiveram voltados para a nossa sobrevivência. Sim. Né? E talvez por isso que seja tão difícil da gente se desvencilhar deles. Sim. Mas aquilo que você falou sobre dar o nome correto aos bois é algo que eu trato demais com cada paciente que chega lá e estou apresentando cada vez mais esses conteúdos também aqui nas redes sociais, porque é muito fácil você chegar em casa depois de trabalhar numa empresa com 500 pessoas e falar, vou comer porque eu estou estressado. Sim. É algo que quase como místico, assim. Forças místicas me levam a comer tudo que eu quero agora. Então, como eu não tenho culpa, alivia já o peso na minha consciência. O famoso eu mereço, né? O famoso eu mereço. Só que aí, o dia seguinte, você acorda e o anel não sai do dedo, a aliança não sai do dedo, você acorda com o olho desse tamanho, a calça já fica apertada. Mais indisposta, não dormiu bem, porque ou você descansa ou você digere um boi. Os dois não têm condições. Então, a gente tem que nomear corretamente as situações. Por exemplo, as pessoas chamam tudo de cansaço. Ah, Angélica, eu não fiz o exercício que você passou porque eu trabalhei muito e estava cansada. Ah, Gabi, eu não fiz o recordatório que você me pediu para te apresentar porque ontem eu cheguei tarde e estava cansada. Bom, quem está cansado merece o quê? Descansar, né? Mais do que deve, ela merece descansar. A partir do momento que eu olho para isso, eu estou passando a mão na minha cabeça para não dizer a verdade que eu não fiz porque eu estava com preguiça de fazer. E a preguiça nada mais é do que uma certa tristeza. Porque a pessoa olha para o que ela gostaria de ter, mas ela vê o que ela vai ter que abdicar, o esforço que ela vai ter que fazer para adquirir aquilo, e ela fica triste. Ela se sente triste porque ela não vai fazer. E é engraçado, Gabi, provavelmente os teus pacientes te relatam muito isso, mas diante dessa tristeza, que a gente chama de preguiça, vem também uma certa raiva, principalmente de quem consegue aquilo que ela queria. Então, teus pacientes também te relatam, ai, doutora,
me incomoda muito porque eu tô bem, eu tô conseguindo cumprir, mas aí eu vou no trabalho, vou numa festa e as pessoas ficam pegando no meu pé e ficam falando que já tá demais e ficam falando que isso é besteira. Como é que é isso pra você? Sexta-feira agora, eu tive uma paciente que ela tá, nossa, arrasando nos resultados, tá super disciplinada, fazendo exercício todos os dias, se esforçando em relação à alimentação. E ela comentou de uma amiga dela próxima, geralmente são as pessoas próximas, né, que Aham. fazem esse tipo de comentário, falando: ah, mas também é fácil, né? Você tá fazendo tratamento com a endócrina, por isso que você tá emagrecendo. E assim, são pessoas que às vezes diminuem o seu sucesso, em vez da pessoa Isso. ir lá colocar você pra cima, nossa, que legal, elogiar, né? Até estava vendo, né, e conversei com ela sobre o vídeo que a blogueira Mica Rocha postou semana passada sobre candle blower hours, que são as pessoas que diminuem a sua chama. Enquanto você tá lá brilhando, conquistando algo próprio, a pessoa vai lá e sopra Apaga. para apagar, e assim. E é muito fácil. Tava ouvindo um podcast esses dias, já não lembro quem falou, mas, por exemplo, hoje em dia, em tempos de rede social, você tá lá na sua página, você posta alguma coisa, você recebe 20 elogios. Mas se você recebe uma crítica, Exato. aquela crítica vai pegar muito mais no seu ego, vai te incomodar muito mais do que os outros elogios, né? Exato. Então, quando a gente tá nesse processo de emagrecimento, que já não é fácil, qualquer desmotivação, né? Qualquer comentário que não tá ali para te ajudar, vai só, às vezes, piorar a situação, né? Porque Piora. é uma hora muito importante que você precisa de apoio de todos, Isso. né? Então, Exato. E com a pessoa que ela tá atacando, né? Que às vezes ela nem percebe que ela tá atacando. sim, Mas naquele exemplo que eu tava dando, vamos pensar no preguiçoso. sim, Como que ela melhora isso dentro dela? Ela vai diminuir ou o bem, ou ela vai diminuir o portador do bem. sim. No caso da tua paciente, né? Então, ou ela diminui, por exemplo, dizendo que nem é tão importante assim se alimentar bem, eu sempre comi farinha, cigarro, sempre bebi e tô aqui com 60 anos super bem. Então, ela tá diminuindo aquilo que realmente é o bem. Ou ela vai diminuir o portador do bem. Pra Gabi é fácil, né? Olha a genética dela. Sim. Pra ela é fácil, né? Ela nunca teve problema com peso. Ou come só mais isso, Isso. deixa de dieta, né? Come só mais esse pedacinho. Tentando sabotar o outro, Tentando né? sabotar o outro. Isso. E aqui o que eu sempre explico para os meus pacientes é o seguinte: tem que olhar para aquela pessoa quase que atravessando o que ela tá falando, né? Porque não é sobre você, é sobre ela que ela tá falando. Sim. 100%. Realmente dividir, assim, bloquear. Falar, isso não é pessoal, é algo dela. Exato, exatamente. E como que você orienta os teus pacientes nesse sentido? Assim, você pede para eles mudarem um pouco o ambiente durante esse processo? Como é que você faz? Você sabe que, assim, é até interessante que você tá falando. Tô lembrando dos meus casos de pacientes no consultório, né? Um paciente também, na semana passada, falou que ele tá deixando de sair, de conviver no social, de ir em churrasco, porque ele tá evitando beber, tá seguindo comendo só a marmita. Mas me preocupa um pouco ele fazendo isso, porque isso não vai ser sustentável. E assim, ele deixar de viver o ambiente agora, neste momento, ok, vai ajudar ele agora, mas e depois? E assim, a gente sabe, O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem esse livro que fala que um dos principais. Tudo bem que felicidade é subjetivo, né? Mas uma das principais formas da gente ser feliz, né? Estar bem, sentimento de conforto, é a conexão social. Isso. E como que você vai sair do seu ambiente, que é a sua social, a sua família, sendo que isso também traz felicidade. Isso. E pensando na comida também é cultural, é social, é prazeroso. Então, eu acho que é aí que entra o despertar, a consciência de como eu posso mudar o meu comportamento, mesmo estando rodeados de social, de churrasco todo final de semana, de festa todo final de semana. Como que eu posso modificar meu comportamento? E sim, o ambiente influencia muito os episódios de compulsão alimentar. Só que como falar para a pessoa não viver nesse ambiente? É essencial mudar o estilo de vida da forma como vive para você conseguir bons resultados. Mas assim, mudar essa conexão social. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado em saber diferenciar. Por exemplo,
você considera que o ambiente influencia a sua compulsão alimentar? Como que você fez Muito. para lidar com isso, assim, sabendo que você tinha eventos ou, assim, vivia Sim. rodeado de pessoas? Como que você fez para lidar com isso? Eu acho que você está 100% certa em falar que as conexões sociais, elas são essenciais, né? Uhum. Para qualquer ser humano. A gente não nasceu para viver isolado, nem sozinho, nem nada disso. Entretanto, muitas vezes a gente não faz boas escolhas sobre os ambientes que a gente frequenta ou as conexões que a Sim, gente cria. Então, eu acho que é muito sobre a gente colocar a mão na consciência e analisar, será que o ambiente não está me contaminando? Você não precisa abandonar nada, né? Você não precisa deixar nada para trás, desde que aquilo não seja extremamente nocivo. É sim. claro, né? Deixando Será que claro que a faz gente não está falando sentido, isso. né? Exato. É. Mas sim, a gente precisa avaliar, aprender a avaliar. O quanto que eu estou me expondo a esse ambiente, será que não está demais? Será que eu não estou me expondo tanto ao ponto dele se enraizar em mim, né? E aí eu estou me deixando levar? Então, você não precisa abandonar de vez certas amizades ou certos ambientes ou costumes, mas você precisa colocar limites, aprender a colocar limites. Sim. É muito sobre E isso é isso. essencial, por exemplo, eu tenho várias pacientes, acho que 80%, 90% dos meus pacientes são mulheres, né? Não sei se é porque as mulheres buscam o autocuidado, né? Mais do que os homens. Mas isso você falou de colocar limites. Muitas das mulheres falam, mas domingo eu vou almoçar na minha sogra. E a minha sogra fala, mas só mais um pouquinho. Ou, como que eu não vou comer a comida que a minha sogra fez pra mim? Né? Ela faz. E assim, você não vai deixar de conviver com sua sogra, mas é aprender a colocar limites e falar: hoje não, sogrinha, obrigada. Isso. Ela pode ter o olhar dela, falar, nossa, né? O olhar julgador dela, mas aí volta o que a Angélica falou: é o olhar dela, né? E Isso. não o seu. E eu acho que impor limites é algo que você vai aprender em terapia, né? Exato. É Você vai difícil. passar, né? Você vai ter que passar por isso, você vai ter que se expor nesse aspecto. E a gente tem também o outro extremo, né, Gabi? Que é realmente você ter que colocar um limite tão grande ao ponto de você não frequentar mais determinados ambientes ou ter determinadas conexões, porque você concorda comigo que se você não está controlando o teu ambiente, é porque o teu ambiente está controlando você. Sim. Né? Igual na alimentação, tudo aquilo que é descontrolado é nocivo e prejudicial, porque se eu não estou no controle, significa que a outra parte está me controlando. Sim. E isso é uma doença, isso vai trazer sérios problemas. Então, com o ambiente é igual. Muitas vezes, assim, para não dizer todas as vezes, é muito mais fácil o ambiente te puxar para trás Sim. do que você sozinha pegar todo um ambiente, um grupo de pessoas, uma estrutura de um ambiente e puxar eles para frente. Com certeza. Não é? E aí vem a questão, né? Faz sentido esse ambiente para mim? Isso. Esses são os valores que eu quero carregar para minha vida? Porque se Isso. não são os valores, tá tudo bem você mudar de direção, Isso. né? A vida não é um caminho linear. Exato, você não precisa Acho que ficar criando raízes em todos os lugares, Exato. né? Se não faz mais sentido aquele tipo de amizade, Exato. então muda essa direção, né? É. E eu acho que é interessante, assim, que você falou de descontrole alimentar, porque a gente não falou aqui os critérios diagnósticos para compulsão alimentar. Mas é muito comum a gente ver essa confusão, né, de comer emocional, de ter um descontrole alimentar com compulsão alimentar. Muitas pessoas já chegam com, eu tenho compulsão por doce. E não, assim, compulsão, de novo, é um transtorno psiquiátrico que precisa ser diagnosticado e a gente tem um critério. Exagerar com uma festa, com uma viagem, todo mundo já passou por isso, né? Um dia estressante de trabalho, Isso. mas geralmente quando você tá buscando comer emocional, você busca por alimentos mais palatáveis, por aquele doce, por algum alimento que relembra algo no passado, que traz aquela memória afetiva, né? A seletividade, né? A seletividade. E compulsão alimentar não tem seletividade. Não tem. Não tem seletividade, você come o que tiver na frente, com descontrole alimentar, assim, comendo mais de 1.000 calorias em menos de 2 horas. Muito mais. E tem um questionário que a gente aplica com os pacientes, né? Uma dessas questões é saber qual a quantidade que come, o que a pessoa sente depois, se sente culpa, se sente vergonha, que geralmente está associado a isso. Quantos episódios está tendo por semana? Se estiver tendo mais de um episódio por semana, mais de 3 meses, isso já fecha o diagnóstico. Exato. Então, eu acho que é importante diferenciar esse tipo de diagnóstico, porque comer emocional, você tem um tipo de tratamento. E
compulsão alimentar, é necessário, às vezes, outro tipo de tratamento. E comer emocional, ele é quase que inerente ao ser humano, Sim. né? A gente faz isso desde sempre. Agora, o transtorno de compulsão alimentar, não. A prevalência realmente é muito inferior. Sim. E aí, se você não consegue, de novo, dar o nome correto para aquele boy, você vai se sentir uma vítima. Sim. Eu sou vítima da compulsão por doces que eu tenho. Eu sou vítima do horário de trabalho que eu faço e isso me gera uma compulsão. Não. Peraí. Ou será que é você que não está se organizando com uma simples marmita para levar para o teu trabalho? Né? Ou é você que não está sabendo qual é o real poder do não? O não, ele tem um poder muito forte. Muito. E a gente tem medo, muitas vezes, do não. Né? A gente aprende a não receber não. E aí a gente passa na vida adulta a querer também não... falar não para as nossas próprias vontades e desejos. Uhum. E aí você acaba se perdendo em qualquer pequena sensação que salte no teu peito, né? Olha, alguém trouxe uma nega maluca aqui pro escritório. Se você bate o olho em chocolate, teu cérebro vai fazer uma conexão de que aquilo ali é prazeroso, é gostoso. Uhum. Né? São as âncoras que a gente fala popularmente na PNL, na programação neurolinguística. Então, lembrando que aquilo é gostoso, é claro que naturalmente vai vir um desejo de comer. Você precisa acatar esse desejo o tempo inteiro? Sim. Será que você não se mima demais? E é muito o que a gente falava no programa Poder da Escolha, né? Que é o saber falar não. Isso. E saber que o alimento vai continuar lá. Se você quiser ter acesso a uma nega maluca num outro dia e tiver com aquele desejo genuíno de comer a nega maluca, ele vai estar lá. Aí que entra o diferencial da compulsão alimentar. A pessoa não consegue dizer não. Não consegue dizer não. E ela não consegue parar num pedacinho. Não. Ou em 2 pedacinhos. Uhum. Né? Às vezes o paciente chega pra mim, daí talvez você já vá se identificar também. Uhum. Mas ele chega pra mim e fala... Um paciente com problemas reais, sobrepeso ou obesidade. Ele diz, olha, eu fui diagnosticado por tal profissional com compulsão alimentar. Daí eu pergunto, vamos lá. Ontem à noite, você acredita que você teve um episódio? Sim, com certeza eu tive. Uhum. Porque eu saí do trabalho e já no caminho eu pedi no aplicativo um hambúrguer e uma batata frita e eu comi. Eu falei, você comeu o hambúrguer inteiro e a batata frita inteira? Não. Eu não consigo, porque não cabe. Então eu comi 1/3 do hambúrguer e meia batata frita. E depois eu comi 3 quadrados de chocolate. Eu falo, você sabe que isso não é compulsão alimentar, né? Uhum. Você, querendo ou não, você teve o domínio de parar quando você estava se sentindo desconfortável. Na compulsão alimentar, o que a gente quer é se sentir desconfortável. Sim. Então, se não cabe via alimento sólido, a gente bate no liquidificador e vai no líquido mesmo. E mesmo desconfortável, O objetivo continua. Isso. E é importante só lembrar que não tem atos purgativos depois desse descontrole. Então, assim, você não vai provocar vômito, assim, não tem... Porque daí é outro tipo de transtorno alimentar. Então, compulsão alimentar é um exagero, realmente, mas sem vomitar depois, sem ter esses outros tipos de atos. E, Gabi, tem uma coisa nas redes sociais hoje em dia que me incomoda profundamente, e aí eu quero a tua opinião, que é o seguinte. É muito legal que hoje em dia no Instagram, no YouTube, TikTok, a gente tenha muitos posts informativos, né? Isso ajuda muito as pessoas. Entretanto, a gente acaba correndo o risco de simplificar demais um problema que é complexo e sério. Então, às vezes, eu bato o olho num post do tipo, controle a compulsão com essas 5 dicas. Daí está lá as dicas. Inclua fibras, coma de 3 em 3 horas, beba água. Aí eu olho para aquilo e falo, se fosse tão simples, eu não teria sofrido por 14 anos antes de receber um diagnóstico e depois mais 3, né, que está fechando agora, complementando. Eu era só ter incluído mais fibras na minha alimentação. Então, assim, isso me incomoda porque a pessoa que ela tem o real problema, ela bate o olho naquilo e ela fala... Bom, então eu tenho um problema muito grande, porque eu já como fibras, eu bebo água, eu como de 3 em 3 horas, e de 3 em 3 horas eu tô me acabando de comer. Então, como é que funciona isso, né? O que tu pensa sobre essas informações todas que nós temos? A rede social, hoje em dia, é muito válido, porque traz informações, né, de uma acessibilidade a todos, que todo mundo consegue ter acesso. Só que eu acho que é ao mesmo tempo muito perigoso, né? Que as pessoas não vão averiguar aquilo que se a pessoa tá falando faz sentido ou não. Tá ali, mas tá no Instagram, né? Ela é médica, Ela né? é médica. E eles reduzem, não sei se tá certo essa redução, mas a compulsão alimentar é algo muito simples. É como se, muda o seu comportamento... Tipo, coma fibra, beba água, que você não vai ter episódio de compulsão alimentar. E para quem tem um transtorno de compulsão alimentar,
sabe que Isso. não é isso. Então, tenha cuidado quando você ler esse tipo de post ou ver algum vídeo no TikTok, Reels, YouTube, de saber que às vezes a pessoa está nominando compulsão alimentar um comer emocional. Isso. E é diferente, tá, Isso. gente? Então, eu acho Exato. que Para quem é bagunçado, vamos concordar que sim, que organizar a alimentação, 3 em planejamento 3 é vida. horas, planejamento, Uhum. não tá fazendo o mínimo, comer mais verduras e frutas, incluir água, isso é quase que meio caminho andado, né? Uhum. Mas isso não é tratamento para um transtorno, com certeza não. Então, esse reducionismo, talvez a gente pode chamar assim, me incomoda profundamente, e aí a gente chega num outro aspecto que é a pergunta que não quero calar, quero a tua opinião. Restrição. Gera ou não gera compulsão alimentar? Restrição não gera compulsão alimentar. Novamente, a prevalência de transtorno de compulsão alimentar é muito baixa. Porém, a restrição dietética naqueles pacientes que têm predisposição a desenvolver compulsão alimentar pode ser sim um gatilho à pessoa desenvolver o transtorno de compulsão alimentar, né? Então, acho que é importante a gente primeiro falar que o que é dieta, né? Dieta é um modo de viver, é derivado da palavra grego, modo de viver. E hoje em dia muitas pessoas já associam dieta à restrição. E nem toda dieta é muito restritiva. Óbvio que vai ter uma restrição de algum alimento ou outro. E o que acontece é quando as pessoas fazem dieta muito restritiva, a pessoa tira o chocolate da vida dela. Tira o chocolate da vida dela e faz essa dieta restritiva por 2 meses, 3 meses. Até que, por exemplo, agora, quaresma, a pessoa fica 40 dias sem beber álcool, sem comer chocolate, mas aí chega a Páscoa, que é quando acaba a quaresma, e a pessoa vai entrar em contato com o ovo de Páscoa. E aí, será que ela vai comer 3 ovos em 3 dias? Ou assim, vai perder esse controle da quantidade de chocolate? Ou vai falar, nossa, que bom que o chocolate voltou para minha vida? Isso. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu acho que eu vou até te fazer essa pergunta, porque você passou por esse transtorno, né? Fez esse tratamento. Você, como sendo nutricionista, e sabe do poder que os alimentos têm do nosso corpo, você acha que isso dificulta? Como que foi para você essa parte do tratamento? Você dicotomizava, assim, esses alimentos? Ah, isso é proibido, isso é permitido. Eu posso comer esse chocolate, não posso comer esse chocolate. Como que você lidou com isso, assim? Porque eu acho que tem que ter esse cuidado em relação a planejar dietas. Sim, perfeito. Para quem é nutricionista é um desafio se lidar com o paciente com a compulsão alimentar e elaborar uma dieta, né? Então, eu fui aprendendo com os meus pacientes e comigo mesma e com a vida, da forma que a vida ia se apresentando. E eu cheguei a um consenso de trabalho hoje, né? Que é o meu método único de trabalho que tem dado muito certo e funciona para mim também, que é o seguinte. Concordo com você que restrição não gera compulsão em quem não tem compulsão alimentar. O que acontece é que as pessoas fazem tudo errado, né? Então, elas querem emagrecer e aí elas pegam a tua dieta. Elas não vão constar com a Angélica ou com a Maria Gabriela. Elas pegam a dieta do amigo e o amigo, ele já tem basicamente uma vida mais fitness, mais saudável. Então, para ele é legal comer carne, batata, ovo, fruta. Tá tudo ótimo. Mas a Ana, que foi a pessoa que pegou a dieta do amigo dela, da amiga dela, é acostumada a comer bolacha traquinas o dia inteiro. Entende que, assim, são extremos opostos? Isso não vai dar certo. Daí ela tenta cumprir aquela dieta, ou ainda, às vezes, tem sim profissionais, da mesma forma que tem excelentes profissionais, tem os profissionais que não enxergam claramente as dificuldades do outro, né? E aí ele já chega de antemão passando uma dieta que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa vai conseguir cumprir. Ela vai fazer por 2 semanas na força da raiva, e aí ela vai se desandar a comer num grau que ela vai falar, olha, essa dieta me gerou compulsão. Não é que a dieta gerou compulsão, é que estava tudo errado. Então, não é assim que se começa, né? Então, aqui eu já diferencio esse paciente e a forma que eu posso passar a dieta para ele. Agora, um paciente com transtorno de compulsão alimentar, Gabi, eu não passo dieta. Todo mundo precisa de restrição. Comportamento. Todo mundo precisa de restrição. Eu precisei de restrição, eu preciso de restrição. Você não vai deixar 3 pacotes de Milka, 3 caixas de bis lá em casa. Vai chegar uma hora que não vai dar certo, né? Então, eu aprendi isso. A restrição ela é importante para todo mundo, porque todo mundo precisa de limites. Isso é muito claro. Inclusive, o paciente com transtorno. Se você deixa ele para treinar a disciplina com um monte de hambúrguer, batata frita em casa, qual é a chance disso dar certo? Sim. É o zero. ambiente, né? É o ambiente, exatamente. Então, o que eu faço?
eu norteio o meu paciente, eu dou um norte para ele, eu ajusto aquilo que na base, porque como eu falei no começo do podcast, quem tem transtorno de compulsão alimentar não acorda comendo 15 mil calorias e dorme comendo 15 mil calorias, são episódios, né? Então, nos momentos em que ele está controlado, ele vai se alimentar bem, ele vai se alimentar da forma que eu vou orientar. E aí, conforme o tratamento, associado sempre com a terapia, psicoterapia e muitas vezes com o médico acompanhando também, a gente vai conseguindo trabalhar na diminuição da intensidade e da frequência desses episódios de compulsão alimentar. Mas uma coisa que aqui é muito válida da gente ressaltar é, na África, quando em 6 dias eu tive 3 episódios, eu estava no meio de fartura alimentar. Sim. Não tinha nenhuma restrição, eu poderia comer o que eu quisesse. E ainda assim, eu não deixei de ter os episódios. Sim. Então, não necessariamente a restrição ela vai ser um gatilho em si, né? Principalmente para quem já está com o quadro instalado. Sim. Eu até ia te fazer essa pergunta, né? Porque você como nutricionista, eu como médica, a gente é muito empática, né? A gente sempre procura entender o paciente como um todo, buscar o melhor para ele, que deve ser muito difícil para você montar um plano alimentar de um paciente com compulsão alimentar. Afinal, ele vai no seu consultório buscando esse plano alimentar, que você seja a salvação. Então, assim, interessante você trazer que você não passa plano para pacientes com compulsão alimentar, que primeiro de tudo ele tem que mudar o comportamento. Então, assim, e é importante vocês entenderem que precisa de ajuda, né? Como que é para você, assim, atender um paciente com... Então, vou trazer um exemplo aqui. Essa pessoa que eu vou trazer, esse paciente, a princípio ela não tem compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, mas ela tem várias características que se aproximam, tá? Por vários fatores, enfim. E aí, como que eu trabalhei com ela? Eu atendi ela, durante toda a consulta a gente falou sobre comportamento, sobre possíveis gatilhos, e aqui os gatilhos da compulsão alimentar, eles podem ser de diversos mundos, e uma das bases pode ser relacionada a traumas de infância, por isso que a psicoterapia é tão importante, né, nesse acompanhamento. Então, às vezes, a pessoa passou fome, ou, no meu caso, por exemplo, não é bem um trauma, mas a gente sabe que o inconsciente de uma criança, ele vai recebendo, e a gente vai sendo formado por aquelas informações, né? Então, eu tinha muito uma coisa de querer provar para as pessoas importantes, ao meu ver, né, da minha família principalmente, que eu podia comer muito. Por quê? Porque sempre falavam que eu comi igual um passarinho. Então, era o bullying inverso, né? Então, assim, isso aqui não come nada, só me faz... se chega no restaurante, é desperdício, naquela coisa toda que a gente escuta. Então, eu comecei a querer provar que eu poderia comer muito. Esse é um dos, né? Não é isso, mas sim, é uma das lembranças que eu tenho. É legal você falar do seu gatilho, né? Porque cada pessoa tem um tipo de gatilho. E quem tem essa predisposição, lembrar também que tem a parte genética também, orgânica, não só ambiental. Aí eu conversei com essa paciente durante toda a nossa consulta e depois eu encerro a consulta e vou preparar o protocolo individualizado, né? Aí eu fui para elaborar o plano dela e eu falei, ok, ela não tem compulsão alimentar, então eu poderia passar uma dieta para ela, mas eu não consegui executar a dieta dela, porque eu me botei no lugar dela e eu falei, eu nunca ia conseguir seguir, porque o meu problema não é isso. Primeiro que ela tem um paladar extremamente seletivo e eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas ainda tem uma boa parte da população com uma seletividade alimentar absurda. Sim. Não encosta em fruta, não encosta num brócolis, parece que vai ter um infarto se botar uma alface no prato, né? Então, muita seletividade alimentar, o ambiente não colabora, às vezes a casa, o trabalho. Daí eu conversei com ela, mandei um áudio, eu passei várias orientações alimentares. Falei o que dentro das possibilidades dela a gente iria trabalhar, enviei para ela e aí ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha se sentido super acolhida dentro dessa estratégia. Esse eu acho que é o melhor feedback, sabe? O acolhimento, né? O quanto que você consegue acolher a dificuldade daquela pessoa e principalmente, Gabi, o quanto que você consegue ultrapassar a imagem que aquela pessoa tem hoje dela mesma e enxergar muito além até onde essa pessoa realmente poderia ir e ela não está indo. Sim. E ela mesma não sabe que ela pode ir para lá. Então, o profissional, ele está aqui para isso. Né? É a visão de fora, né? Exato. Você ultrapassa. A pessoa fala, eu não consigo. Não, você ultrapassa aquela fala dela, porque hoje ela não está conseguindo, mas ela consegue. Desde que ela esteja com as ferramentas certas e que ela saiba usar essa ferramenta. Então, dieta é uma das ferramentas que a gente tem. Mas por que a maioria das pessoas hoje não está conseguindo seguir uma dieta por mais de um mês? Sim. Porque não sabe como usar essa ferramenta.
né? Então, assim, não tem um preparo, não tem um trabalho de pelo menos 2, 3 consultas, preparando um terreno para que esse solo seja realmente fértil, e aí você entrega as ferramentas corretas e aquilo vai gerar um bom resultado. Sim. Não, tá tudo ao contrário. É importante falar do tratamento multidisciplinar. Também não não. tá trabalhando o lado psicológico, o lado emocional, com um terapeuta ou ir no médico, porque realmente Isso. quando é transtorno, às vezes precisa de um tratamento medicamentoso. Eu acho que, assim, é importante ter esse olhar mesmo do paciente. Exato. E é o paciente que ganha, né? Só que, o que acontece hoje em dia, Gabi? As pessoas não querem se esforçar para ter o resultado que elas podem ter. Então, elas se contentam com o mais ou menos. Então, por exemplo, a gente sabe que o ideal é acompanhamento com médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta e educador físico. Pelo menos, né? Poderia estar mais tantos outros profissionais. Mal e mal a pessoa vai no nutricionista. Mal e mal ela vai numa academia. Quando, na verdade, ela poderia encurtar muito o caminho dela dentro desse processo de cura, vamos falar assim, né? Se ela aceitasse que ela precisa de vários olhares sobre o quadro dela. Interessante isso que você falou, porque eu tenho alguns pacientes assim, as pessoas não querem emagrecer, não querem perder peso, elas querem ser emagrecidas. Então, o que eu mais atendo no consultório é o paciente já chegar lá querendo um medicamento para perda de peso ou para compulsão alimentar. Mas a mudança comportamental, a reeducação alimentar, eles não querem fazer. É muito fácil, né? Reduzir isso a um medicamento. É igual aprender a matemática com uma calculadora e não aprender com tabuada. Então, assim, acho que é super importante o paciente ter essa consciência. Eu quero emagrecer? Isso tá até me lembrando de um paciente, na semana passada também, que eu tive, que ele voltou depois de 3 meses. Ai, doutora, eu não fiz nada, tô num momento difícil na minha vida, mas vamos lá, que outro medicamento que você pode me passar? Aí eu perguntei, era um homem, né? Eu falei, você quer perder peso? Não, eu quero, mas você quer perder peso? Você quer realmente ter um tratamento adequado? Ou você quer que eu faça por você? Porque dele, é verdade, eu não tô numa fase de vida muito que eu tô querendo colocar limite, a comida tá sendo bom pra mim agora. Enfim, ele refletiu em consulta que ele não tava querendo, ele queria que o remédio fizesse um milagre pra ele. Que você emagrecesse ele, na verdade. Que eu emagrecesse ele, assim. Exato. E é muito importante a gente ter essa consciência que o paciente, eles coloca esse poder da vida dele nas nossas mãos, né? Como profissionais. E é importante ele ter essa consciência que a gente mostra o caminho. Mas o caminho, quem faz, quem percorre é ele. E sabe que trazer a pessoa à consciência é a parte mais difícil do nosso trabalho. Sim. Depois que ele se conscientizou, é aquela história, né? Depois que você viu, você não consegue mais desver. Então, depois que ele se conscientizou do que ele está fazendo, que ele está criando o próprio problema, é muito difícil você ignorar 100% aquilo. Sim. E aí é mais fácil você abraçar o teu processo, né, Gabi? Até porque, assim... Trazer consciência. É muito claro, e as pessoas não têm essa clareza, mas para quem já está no meio, é muito claro que você não admira... ok, harmonia, beleza, tudo isso importa, né? Mas você não admira propriamente o músculo, o desenho da pessoa, não. Você admira a disciplina que ela teve para chegar lá. Sim. Tudo que ela disse não para chegar lá. Os sims também, né? Ai, não tô com vontade de comer frango, mas tem que comer. Eu não tô com vontade de comer esse brócolis, mas vou ter que fazer um legume. Os sims também que ela teve que falar para chegar lá. As noites que ela poderia ter maratonado série. E ela foi dormir porque ela sabia que o sono era importante. Sim. Então, a gente admira, na verdade, aquilo que está por trás. Por isso que, quando alguém fala assim, o que você fez para emagrecer? E a pessoa fala, não usei nada. Foi na força um processo longo, mas assim, fui na doutora Gabi, fui na doutora Angélica, tô com um educador físico, ou fui caminhar na rua todos os dias. Ela vai Mudei meu estilo de vida. Mudei o estilo de vida, ela vai contando tudo que ela passou durante 1 ano, por exemplo. Gente, aquilo ali vai brilhando, sabe? E é super importante deixar claro que eu tô falando isso, mas medicamento não é um problema, ele é a solução. Para muitas pessoas, ele é a solução. Ele é um problema quando a pessoa não precisa do medicamento e ela quer ele. Né? Ou quando ela quer depositar, como você falou, a responsabilidade em cima do medicamento. E ela abdica completamente, né? Ela é tipo, eu lavo as minhas mãos, agora eu tô com esse medicamento. O medicamento vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Assim. Exato. E a gente vem de uma cultura onde tudo antes era remédio, 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 remédio.
Daí a gente veio agora para uma cultura, entrou em uma que não pode mais tomar nada, né? Não, eu tenho pavor de tomar remédio. Não faz sentido. Não. Às vezes ele vai ser a solução para você. Por que não, então? Por que não servir de apoio, né? Quantos pacientes a gente tem em comum, Gabi? Que eu falo para ele, olha, eu preciso que você passe com a doutora Gabriela ou com outro médico da tua confiança para que você seja avaliado. Porque o medicamento agora vai te ajudar a você cumprir o que você precisa cumprir para não adoecer mais. Sim. Então, é um paciente com tireoidite de Hashimoto, é um paciente com uma doença autoimune, em que o estilo de vida dele é que está agravando a doença, e de repente ele precisa de um medicamento que vai ajudar nesse controle da fome, da ansiedade, né, desse processo de compulsão. E eu acho que, assim, tratamento é um tratamento, né? Por exemplo, o paciente tem obesidade, ele tem um sobrepeso. Obesidade é uma doença crônica, que as pessoas ficam romantizando, que tem que se aceitar do jeito que é. E, gente, não. Obesidade é uma doença que está associada com diversas outras doenças gravíssimas, né? E tá virando uma pandemia a obesidade. E a pessoa precisa entender que, sim, precisa de tratamento. A pessoa, mas por quanto tempo eu vou tomar esse remédio para emagrecer? Não é um remédio para emagrecer, é um tratamento para uma doença. Que a pessoa tem que ter essa consciência que, se você tiver pressão alta, você não vai deixar de tomar seu remédio para pressão alta. Você vai continuar tratando. Então, é importante você saber quando, óbvio que tem muita gente que sem doença nenhuma tomando remédio, isso a gente nem vai comentar aqui, mas quando você tem uma doença, um transtorno, e precisar de um tratamento medicamentoso, é se acolher e falar, eu preciso disso nessa fase que eu tô vivendo, né? Eu estou com um transtorno de depressão, transtorno de ansiedade. O medicamento vai me auxiliar, né? Vai me ajudar mais do que se eu não tomar nada. Então, é importante entender isso, que é um tratamento, gente. E assim, você se acolher e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar o profissional adequado. Perfeito. Por que você, assim, demorou tanto para falar sobre isso em rede social? Porque eu te conheço já faz um tempinho. Então. Primeiro, eu acredito, Gabi, que, de novo, né? A minha teimosia... A teimosia e o orgulho, eles impedem a gente de conquistar grandes feitos. Sim. E de ajudar mais as pessoas, esse que é o problema, né, maior. Então, eu era muito fixada em trabalhar numa linha de regeneração de saúde. Ainda sou, é claro, eu amo essa linha. E da forma que me foi apresentado o emagrecimento, até então na faculdade ou nos cursos, não fazia sentido para mim, sabe? Eu não admitia que eu tinha estudado tanto para a pessoa perder um pouquinho de gordura localizada para ela ficar bem dentro de um biquíni num projeto verão. Eu não admitia. Não desmerecendo, gente, sabe? Também gosto de ficar bem dentro de um biquíni. Sim. Mas eu queria mais, eu queria ir além. E, ao mesmo tempo, eu ainda estava me entendendo, né? Dentro do meu próprio processo da compulsão alimentar. Então, a partir do momento que a vida foi me tirando tudo, foi muito curioso isso, mas isso é tema para um livro. A vida foi me tirando tudo, assim. Teve uma época que eu fiquei sem chão e eu falei, o que está acontecendo? Não é possível. Que eu sempre amei tanto isso aqui, aprendi, inclusive, a amar, né, o que eu faço, e agora eu tô me sentindo sem chão. O que está acontecendo? Então, a vida é engraçada, né? Ela vai te conectando a situações, pessoas, movimentos. E aquilo vai te dando um sinal muito claro, até que eu falei, ok, então vou tentar apresentar esse conteúdo e ver quantas pessoas precisam dessa ajuda. Não deu outra, sabe? O feedback, o retorno começou a ser muito esperançoso, botar nessa palavra. E eu comecei, então, isso faz um tempinho, comecei a mudar o meu método de atendimento. Primeiro eu comecei aqui no físico, né? E vendo que era esse o caminho, eu falei, ok, agora eu quero atingir mais pessoas. Então, eu vou tentar simplificar, que é o nosso objetivo do podcast também, né? Sim. Simplificar essa linguagem, parar de falar em termos cientificamente lindos para mostrar que eu domino o conteúdo, não. Sim. E entregar tudo que eu puder entregar para as pessoas através da rede social, que é uma ferramenta maravilhosa para você atingir mais pessoas. E eu acho que a gente tem esse objetivo em comum, né? Eu vejo isso muito em mim, em você. Nosso objetivo maior, gente, é o paciente que está na nossa frente. É poder ajudar ele com todas as ferramentas que a gente tem. E eu acho que mesmo isso na faculdade de medicina, na residência de endocrinologia, na nutrologia, a gente aprende o tratamento certo para doença X. Mas o paciente chega lá com muitas outras questões envolvidas, né? E eu também percebo que é super importante você, às vezes, procurar outras formas de ajudar o paciente. Não só, toma esse remédio para você,
Assim, é importante você ajudar o paciente a colocar mini metas junto com o paciente. Eu lembro muito de uma paciente que falou assim para mim: nossa, doutora, eu nunca tinha passado com uma endocrinologista assim. Você é uma endocrinologista comportamental. Que legal. E nem existe esse tema, Sim. né? Mas é importante a gente... Bom, agora existe. Agora. Eu sou uma endocrinologista comportamental. Comportamental. Porque, assim, não vai ter sucesso no tratamento do meu paciente se eu não fizer ele olhar com consciência para os comportamentos dele, fazer junto com ele mudanças. Óbvio que não exclui o fato dele estar junto com um nutricionista, com um terapeuta, um psiquiatra, se for necessário. Mas eu preciso também estar ali para ajudar os pacientes, Claro. os pacientes que estão ali na minha frente. Exato. Então, eu acho que é muito importante isso que você trouxe, mudar a sua forma de atendimento. Também eu mudei minha forma de atendimento ao longo desses últimos anos. Então, acho que... Exato. E pensando nisso, Gabi, na tua forma de atendimento, em toda a tua experiência, quais são os conselhos que você daria para quem tem transtorno de compulsão alimentar e o comer emocional, que hoje tá uma bagunça, que a gente chama de desordem alimentar, para não piorar esses dois quadros? Quais são os conselhos que você poderia dar? Bom, é difícil falar em conselhos, senão a gente vai reduzir muito o tratamento. Primeiro de tudo, se você se identifica como transtorno de compulsão alimentar, busca ajuda, marca sua consulta, busca ajuda de um profissional para realmente bater o martelo que você tem esse diagnóstico, tá? Isso que é importante. Mas eu falo muito disso, eu falava no nosso programa também sobre o Mindful Eating. O Mindful, todo mundo já sabe, quem não sabe em inglês mindfulness, né? Trazer a atenção ao momento presente. Mindful Eating é trazer atenção ao momento presente durante a alimentação. Então, é praticar o Mindful Eating, ter pelo menos uma refeição sozinha e você saborear. Por exemplo, a gente estava com café, sentir o cheiro do café, ver qual que é a temperatura do café, como ele entra na sua boca, encosta o teto da boca, como que ele desce até seu estômago, a sensação que você tem, como que você está se sentindo diante disso. Então, assim, ou você está num prato, quais são as cores do prato que você está vendo, mastigar, que é importante. Muitas vezes a compulsão alimentar, o paciente não mastiga, come com voracidade, assim, nem curte aquele alimento. Então, assim, primeira coisa é o Mindful Eating, é tentar trazer o Mindful Eating à sua rotina, além da meditação, né? Que às vezes a pessoa, mas eu não consigo meditar, sou muito ansiosa, sou muito deprimida. Como que eu vou conseguir? Meditação, gente, é prestar atenção no momento presente. Então, eu tô aqui, agora, no podcast, gravando com a Angélica. Tô com as minhas mãos em cima dessa mesa, que é de madeira, tem uma textura um pouco rugosa. Tô aqui prestando atenção na camisa da Angélica, que ela tá usando de acessório, qual que é o perfume que tá no ambiente. Exato. Assim, tirar um pouco, né? Por mais que rede social seja maravilhosa, mas tirar um pouco os celulares, televisão, focar no momento presente. Então, isso é muito importante para você entender que, às vezes, você nem sabe o que está acontecendo, você está vivendo um piloto automático, mas é viver uma coisa de cada vez. E isso faz com que você, na hora de escolher o alimento, esteja trazendo essa consciência também ao momento presente. Além de conseguir dar o nome ao sentimento, porque o comer emocional que você falou é quando você está comendo para não sentir um sentimento, seja... Por exemplo, a gente deixou a caixinha de perguntas ontem, né? E uma das perguntas foi que a paciente falou, tô em reforma, tô em obras, tô muito ansiosa, tô comendo até a parede. Porque ela tá com esse sentimento, e às vezes nem é só ansiedade, pode ser raiva com o empreiteiro, pode ser estresse que ela ainda não mudou. Sim. É um sentimento que ela não tá conseguindo denominar, mas Exato. É muito... traz um desconforto, e as pessoas não querem sentir esse desconforto. O que buscam? Comida. Um prazer. Né? Querem um prazer de forma rápida. E a comida é a forma de prazer mais rápida que tem. Exato. Então, é muito mais fácil ela abrir um chocolate e comer. Exato. Aquele prazer, passou, mas não passou. Aquele sentimento vai voltar depois, quando o empreiteiro falar que surgiu mais outro gasto para ela ter. Então, é importante entender que tem um sentimento e buscar outras alternativas sem ser a comida. Eu falo para os meus pacientes fazerem a lista de prazeres dele. O que te dá prazer sem ser a comida? Você já percebeu que a maioria não consegue fazer? A maioria não consegue. Porque fala, eu gosto de comer... Eu gosto de sair com os meus amigos para comer. Eu gosto de tomar um cafezinho da tarde, mas tá tudo Eu gosto de jantar com meu namorado e beber um vinho. Tá sempre com comida. Sempre com comida. Exato.
Mas daí eu falo olha, o seu desafio vai ser achar uma lista de prazer que não envolva comida. A única coisa que está liberada é chá. Você pode beber chá, e café eu também tento evitar, porque geralmente está associado com estimulante. Então, assim, chá ou água. Mas o resto, tenta achar outras... Tomar um banho, ler um livro, uma forma de descanso para a mente, né? E para você relaxar e buscar esse prazer. Então, assim, acho que além dos esses conselhos, né? Não sei, não dá para generalizar muito, porque acho que cada indivíduo tem o seu desafio naquele momento, mas é cuidar dos pilares que acho que sim todo mundo já tá cansado, às vezes, de ouvir em rede social, que é cuidar de um bom sono. Para você ter um bom dia, você precisa ter uma boa noite, dormir bem. A atividade física, que é essencial. E a alimentação, né, Índia? Que daí, acho que... Exato. E é muito interessante isso que tu trouxesse, do estresse, do desconforto que a gente não quer sentir. Porque a maioria das pessoas, a gente, né, busca felicidade no prato, mas só encontra comida. Então, a gente tem que entender que felicidade é um bem espiritual. A gente não vai nunca conseguir encontrar ela num prato de comida, num hambúrguer, num chocolate, num pote de sorvete. Por isso que cada vez você entra... abismo atrai abismo, né? Você come, daí você se satisfaz, mas daqui a pouco você tem que comer mais, e em maiores quantidades e com maior frequência. E aí, quando você vê, todo santo dia você está comendo algo de diferente, que as pessoas chamam. Porque você está em busca de uma felicidade e você não vai encontrar ela ali nunca. Então, você acaba transformando essa busca numa bola de neve e você vai ter muita dificuldade de sair dali. Quanto mais tempo você demorar para enxergar que você está fazendo isso. E essa questão do estar no momento presente, né? A técnica mesmo do se concentrar no momento presente. A gente vive num mundo de correria, né? Saindo daqui, a gente vai continuar trabalhando. Sim. Saindo daqui tem outra... Pegar trânsito para chegar até o trabalho. Exatamente. E aí, durante o trânsito, você já quer respondendo suas mensagens. Então, até algo que eu estou trabalhando em mim, né? Para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, é estar cada vez mais no momento presente. Então, eu estou tentando não pensar nos outros afazeres que eu tenho hoje do meu dia, na segunda-feira, porque eu estou aqui com a doutora Gabriela hoje, nesse estúdio de podcast, gravando, falando sobre X tema. E o quanto isso é desafiador, né? O quanto isso é difícil, porque a gente está aqui, mas a cabeça está lá em outro lugar. Eu acho que o mais desafiador hoje em dia, no mundo que vivemos, é o manejo do estresse. É o manejo do estresse que acho que impacta tudo, tanto na vida profissional quanto pessoal. E o estresse, hoje em dia, acho que, ainda mais, assim, cidade grande, não sei como que é. Acho que em Brusque também tem bastante trânsito, mas... Todo lugar tá complicado. Então, eu trabalho muito isso em mim, assim, e se for ver a minha história, eu comecei a me cuidar mais depois que eu percebi que eu preciso ter o autocuidado para conseguir cuidar melhor do outro. Então... Para quem me conhece, assim, pessoas próximas de mim, você sabe, eu como bastante, né? E as pessoas, mas ela não deve comer nada. Às vezes você posta só um pratinho. Gente, eu posto aquilo que é só... Mas eu como bastante. Às vezes eu acho que eu como igual meu marido, ou mais. E antes eu não tinha esse olhar pros alimentos. Como eles ajudam a gente a se sentir melhor, a se sentir disposto. E, assim, novamente, eu acho que profissionais da saúde, hoje em dia, são os que mais sofrem e mais têm doenças psiquiátricas. Entram num burnout, porque a gente tem um estilo de vida que, assim, não é legal, não é... É aquela história, você vai aprender que sono de qualidade é importante para passar para o teu paciente às 3 da manhã. Exato. Que é o horário que sobra para estudar sobre isso. Exato. Então, assim, querendo ou não, medicina, 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, plantão no começo dessa vida, né, de profissional. E estudos atrás de estudos, quando você tem horário para estudar? De noite. E assim, às vezes quando você é jovem, você tem um pouco mais atitudes inconsequentes. Você não pensa muito no futuro, né? O que isso vai... Apesar que eu acho que hoje em dia, com rede social, TikTok, às vezes pode estar mudando um pouco esse olhar. Mas às vezes a gente tem essa atitude mais inconsequente. Então, eu bebia, comia de tudo, não pensava no amanhã. E eu acho que o que me despertou a mudar foi querer cuidar mais do outro, ter esse autocuidado. E quando eu me vi uma foto, tipo, eu já tinha tido cálculo renal, eu vi uma foto minha e falei, peraí, essa não sou eu. Como que eu tô querendo ensinar para o paciente buscar o melhor, comer bem
E isso a gente não vê na residência, não vê, é só na prática e só na vivência mesmo, né? E aí eu busquei, eu entendi, acho que foi quando eu te conheci até, que eu entendi que é muito importante a gente ter esse autocuidado, querer se cuidar. E nós, como profissionais, cuidar da gente para poder cuidar do outro. Com certeza, com certeza. É isso, eu acho que foi um tema extremamente... Acho que a gente poderia ficar aqui horas Nossa, falando, né? muito, exato. Vamos a gente só vai deixar para canal. outro... Exato, a gente vai deixar para outros episódios, até para não confundir a cabeça das pessoas, mas, Gabi, foi incrível, muito, muito obrigada pela tua participação, e obrigada pela parceria, por topar sempre as parcerias comigo. Muito obrigada e espero que a gente possa gravar outros episódios também. Com certeza. Obrigada a você pelo convite, pela confiança, pelo carinho, pelos nossos pacientes também de terem essa confiança na gente. Saiba que a gente só quer o melhor para vocês. Exato. E para você que viu que esse podcast, que algo tenha ativado em você, opa, preciso me cuidar, ou talvez eu tenha um transtorno de compulsão alimentar, não deixe de buscar ajuda profissional. É uma doença, um transtorno psiquiátrico. Ou mesmo para você que tem um comer emocional, que está descontando essa emoção na comida. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Espero ter ajudado. Foi incrível. Com certeza, e que seja o primeiro de muitos. Com certeza vai ser. Lembrando que disciplina é liberdade, né? Sim. Não é porque você não tem um transtorno de compulsão alimentar que significa que a tua vida não tá bagunçada e que isso não vai refletir em todas as áreas da tua vida, né? Então, a autoestima no trabalho faz você vender mais, faz você ter melhores relacionamentos, faz você se sentir melhor com você mesmo quando você coloca qualquer tipo de roupa ou em qualquer ambiente que você esteja, um sono de mais qualidade, enfim, são infinitas possibilidades de bem-estar ali envolvidos, né? Te ajudar a ter mais riqueza. Fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer, não é liberdade. Isso é realmente escravidão em cima daquilo que está me dominando. No caso, a comida, como a gente está trazendo aqui. Impor limites é essencial, gente. Exato. Muito bem. Obrigada, Gabi, e até a próxima. Obrigada a você. Boa semana, gente.